1 Timóteo, capítulo 3, vamos ler dos versículos 8 até ao 13. 1 Timóteo 3, de 8 a 13. E mais uma vez, em profundo respeito ou reverência à palavra do Senhor, convido para ficarmos todos de pé, mais uma vez, e então lermos 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 até a 13. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra que está diante de nós, palavra santa, palavra que nós queremos também exaltar. É por meio dela que Tu tens gerado fé nos nossos corações. É ela que nos edifica, é ela que nos fortalece, é ela que nos anima, é ela que nos corrige, nos educa na justiça, é ela que nos aperfeiçoa e agradecemos porque a temos diante de nós. Agradecemos também, Senhor, porque os nossos pequeninos podem ouvir a Tua palavra aplicada às suas vidas. Pedimos que os abençoes também nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Nós acreditamos que para ser uma igreja bíblica, e por igreja bíblica nós queremos dizer uma igreja saudável, uma igreja neotestamentária, uma igreja que serve a Deus com temor, com reverência. Nós temos estudado e aprendido as marcas e as características de uma igreja, especialmente ao olhar para 1 Timóteo. Nós, há algum tempo atrás, vimos quais são essas características de uma igreja saudável, como Paulo desejava que Éfeso fosse esse tipo de igreja. Mas nós acreditamos que para isso é preciso identificar uma das características, uma das marcas, é esta: identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. Numa outra carta que Paulo escreveu a um jovem pastor, Tito, ele disse que o deixou em Creta para ele pôr em ordem as coisas que faltavam pôr em ordem. Na altura era constituir presbíteros, constituir liderança, identificar esses homens e colocá-los nos seus respectivos lugares. Isso é colocar em ordem, identificar a liderança da igreja. Mas hoje nós vamos dar uma particular atenção a esta questão do diaconato, do serviço. Este texto que nós lemos foi escrito por Paulo para a igreja de Éfeso, mas ele dirigiu ao pastor Timóteo para orientá-lo acerca da liderança. E o texto começa por dizer semelhantemente. Quer dizer que há algo que tem uma correspondência. O que ele vai dizer está ligado com o que ele tinha dito anteriormente. E o que ele disse anteriormente começa no versículo 1 do capítulo 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O episcopado é essa supervisão na igreja e é uma excelente obra. Alguém que deseja servir na igreja, supervisionando o rebanho de Jesus, servindo o rebanho de Jesus, deseja algo excelente. É uma obra, é um trabalho excelente. E por isso também é o diaconato. Há características que são descritas
nos versículos seguintes, entre o 2 e o 7, para os presbíteros, para os supervisores e, semelhantemente, para aqueles que servem a igreja, auxiliando os presbíteros nessa obra que é descrita aqui neste texto como excelente. O diácono, a expressão diácono, ela está ligada a uma palavra grega antiga, pelo menos ela que chegou ao Novo Testamento, para descrever alguém que saía, que fazia uma saída breve para ir buscar alguma coisa. Saía, ausentava-se para trazer alguma coisa, executando assim um pedido que fora feito por outra pessoa. Alguém que, em virtude do ofício que lhe foi designado pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para o uso deles. Isso é o que nós aprendemos ao ler o Novo Testamento. Um sinônimo da palavra diácono é empregado de mesa. Alguém que serve comida e bebida. Então a palavra diaconia, ou diaconato, ela refere-se ao serviço, ao ministério, especialmente daqueles que executam os pedidos de outros. Serviço daqueles que oferecem aos outros os ofícios da afeição cristã, da misericórdia. Aqueles que ajudam a atender a necessidades, seja pela recolha ou pela distribuição de caridades, de expressões de misericórdia. É o serviço daqueles que preparam e que ofertam o alimento. E o texto que melhor explica a origem desta função no corpo de Cristo está em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Se tem a vossa Bíblia, podem abrir e ler, ou então acompanhar também aqui na projeção. Atos capítulo 6, vamos ler dos versos 1 até ao 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esta expressão distribuição, no original, aparece a palavra diaconia. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aqui no original aparece o verbo diaconel, relacionado com o diaconato. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Aqui já é uma outra palavra, tem a ver com necessidade. Não é a palavra diaconia, mas é a palavra necessidade. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E curiosamente aqui a palavra ministério é de novo diaconia. A diaconia da palavra, o serviço da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. No versículo 2, então, tem esta expressão servir às mesas. A palavra ali traduzida pode referir-se àquelas mesas usadas para questões financeiras, monetárias, onde ficava a moeda de troco, onde ficava o dinheiro, onde ficavam as trocas do comércio, bem como pode referir-se às mesas usadas para servir refeições. O envolvimento em questões financeiras ou no serviço de refeições estavam a desviar os presbíteros da prioridade mais importante, a oração e o ministério, a diaconia da palavra. Por isso é que percebemos que estas eram as prioridades da igreja, as prioridades dos presbíteros. As mais elevadas prioridades dos líderes da igreja devem ser a oração e o ministério da palavra. E esta ideia do ministério de servir a palavra, ela está muito bem descrita em Neemias, no capítulo 8 e no capítulo 9. Mas no capítulo 8 há um versículo, o versículo 8, Neemias 8:8, que descreve este serviço, esta diaconia da palavra, este ministério. Diz que leram no livro
da lei de Deus e leram claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Isto é serviço, isto é ministério, isto é diaconato também na palavra. Este era o serviço dos presbíteros, este era o serviço dos apóstolos naquela altura. Mas é um serviço ler no livro da lei de Deus e ler claramente para que se entenda e dar explicações de maneira que se entenda também aquilo que se lê. Este é, portanto, Atos capítulo 6, o texto que explica a origem, a necessidade de identificar homens que possam, servindo ao Senhor, cheios do Espírito do Senhor, cheios de fé, com o caráter provado, poder auxiliar o serviço daqueles que se encarregam do diaconato da palavra, do ministério da palavra, da oração e da exposição bíblica do pastoreio através do ensino da palavra de Deus. E ao olhar para este assunto, nós, como sempre, precisamos e devemos olhar para o exemplo de Cristo. Olhar para o nosso Senhor, que, como vimos há poucas semanas atrás, ao estudar Romanos capítulo 15, nós lemos que ele foi chamado de diácono. No capítulo 8, no capítulo 15, no versículo 8 de Romanos 15, 8 diz: Cristo foi constituído ministro, e no original é a palavra diácono, ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E este foi o ensino dele, e o que nós precisamos de trazer, além do exemplo, é o que ele ensinou acerca de diaconato. E as palavras de Jesus estão nos evangelhos. Podemos começar com Mateus 20, que é um texto paralelo de Marcos 10. São muito semelhantes estes dois textos, Mateus 20 e Marcos 10. Mas vamos ler em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E aqui aparece o verbo ou o substantivo, aquele que serve, aquele que é diácono. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Aqui é outra palavra, doulos, o vosso escravo, seja um trabalhador humilde. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, Jesus veio para o diaconato, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele diz que ele próprio veio para ser diácono, ele veio para servir no diaconato. E mais à frente, no capítulo 23, versículo 11, Jesus diz assim, acerca dos títulos: a ninguém chameis na terra Pai, Mestre, porque só há um. E ele diz, entre vós sois todos irmãos, mas o maior dentre vós será vosso servo, será vosso diácono. Uma outra história em Marcos 9 diz que quando eles partiram para Cafarnaum, estando em casa, ele interrogou aos discípulos: do que é que discorrias pelo caminho? Jesus sabia do que é que eles falavam quando andavam pelo caminho em direção a Cafarnaum. Mas eles ficaram calados, porque eles estavam a discutir entre si para ver qual deles era o maior. Isto está em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 33. Então ele, assentando-se, chamou-os e disse-lhes. Então vamos imaginar a cena. Jesus, onisciente, a ouvir os pensamentos e as discussões dos discípulos entre si, discutir qual deles era o maior, o mais importante, o que é que Jesus teria sentido. Mas ele chamou-os com paciência e diz que se assentou e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro,
será o último e servo e diácono de todos. Num dos comentários acerca deste texto, nós lemos que a palavra diácono vem de um grupo de palavras que significam servir. Originalmente, o termo referia-se a trabalhos servis, como atender às mesas, e chegou a indicar qualquer serviço na igreja. Os diáconos servem sob a liderança dos presbíteros, os pastores, os supervisores, ajudando-os na supervisão das questões práticas da vida da igreja. A Escritura não define responsabilidades oficiais ou específicas para os diáconos. Eles devem fazer tudo o que os presbíteros lhes designarem ou qualquer ministério espiritual que seja necessário a favor da igreja. Então a palavra diaconato, ela significa literalmente servir às mesas. E está relacionada com a administração, e dentro da administração, lidar com o dinheiro, a mesa do dinheiro, onde está a moeda de troca para pagar serviços, portanto a tesouraria, mas também é relacionado com a secretaria, a zeladoria, a limpeza dos espaços, a conservação dos espaços. Isso tem a ver com a administração. A assistência, o acolhimento, a visitação, o sustento financeiro, a alimentação, o abrigo, o transporte, os cuidados de saúde que podemos levar, medicação, às vezes uma visita, uma boa conversa, a pessoas que se sentem frágeis. O auxílio aos pastores, aos presbíteros, àqueles que são responsáveis por conduzir o povo na adoração, auxiliar na direção das reuniões, no serviço da música, outros programas e ministérios que surjam e que sejam parte da rotina da vida da igreja. O diaconato contempla estas áreas. O diaconato surgiu na igreja por causa destas necessidades, por causa destes serviços, destes trabalhos, a administração, a assistência e o auxílio. Fazendo isto, está-se a imitar Jesus, está a seguir o ensino de Jesus. Estas são áreas de atuação necessárias na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Mas o Novo Testamento apresenta qualificações, as exigências para alguém desempenhar o diaconato como um ofício na igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, esse texto é o texto principal que nós temos e que já lemos, fala de várias características, só que elas começam a aparecer em Atos capítulo 6, no versículo 3. Ainda não existia a igreja de Éfeso, mas já existia a igreja de Jerusalém. E ali o Espírito Santo já revelou àqueles homens que estavam responsáveis por identificar e por levar a igreja a ordenar esses homens ao diaconato, já deu algumas qualificações, algumas características que deveriam ser encontradas nesses homens. No versículo 3 de Atos 6 diz que esses homens deveriam ter boa reputação, ser cheios do Espírito e de sabedoria. Então essa palavra boa reputação está associada com a ideia de ser uma testemunha ou de dar testemunho. O que as pessoas testemunhavam acerca desses homens que eram candidatos ou que estavam a ser indicados para o diaconato? Que testemunho eles davam? A outra palavra, ser cheio do Espírito Santo, é ser preenchido, completo da alma, totalmente permeada, que não tem falta de nada perfeito. Ou seja, o Espírito Santo está a agir, tem tudo o que precisa. Tem a palavra e tem o Espírito, tem o sopro da vida, tem saúde que vem de Deus para poder servir. Ser cheio do Espírito, ser cheio da palavra de Deus, estar conduzido pela palavra e cheio de sabedoria. Na prática, isso significa essa habilidade para administrar os negócios, para lidar com o dinheiro. Seriedade e prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulos de Jesus Cristo. Saber lidar com bancos, saber lidar com repartições públicas, saber lidar com incrédulos.
mas ter habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã. É isso que se espera de um diácono, que tem essa sabedoria. Mas voltando a 1 Timóteo 3, lá temos então mais qualificações para o diaconato e vamos explicar rapidamente o que significam essas palavras respeitáveis. Ser alguém honroso, venerável, ser venerado pelo caráter sério, digno, alguém que reconhece que é honrado, alguém que merece o respeito, alguém que se faz respeitar pela sua postura, de uma só palavra, ou seja, alguém que não precisa dizer a mesma coisa duas vezes, é de uma só palavra, alguém que não precisa repetir, que não usa a língua de modo ambíguo, com astúcia no discurso, que não diz uma coisa a uma pessoa e vai dizer outra coisa a outra pessoa quando é o mesmo assunto. Ele não é ambíguo, ele não tem intenção de enganar, é de uma só palavra, sem falsidade. A NVI diz homem de palavra. Não inclinados a muito vinho. A ideia aqui é alguém que não se apega, não traz para perto de si, alguém que não é dado a muito vinho, nem a outra bebida ou substância que seja psicoativa, que atrapalhe a consciência. Podem ser drogas, algumas são legais, como o álcool, cafeína, nicotina, tranquilizantes, chá, cannabis, haxixe, êxtase. E também há drogas ilegais como a heroína, a cocaína, alguns ácidos. Nenhuma destas substâncias deve controlar, dominar um homem que serve a igreja. Alguém que é chamado para o diaconato. Não cobiçosos de sórdida ganância. Alguém que não anda ansioso por lucro ilegítimo. Não ganancioso pelo dinheiro, não ama o dinheiro, não depende, não idolatra o dinheiro, não ama, não é ganancioso, antes é generoso. Conservando o mistério da fé, versículo 9. E esse mistério da fé pode ser um sinônimo daquelas doutrinas, do corpo de doutrinas reveladas, da teologia, da doutrina que a igreja crê, que a igreja abraçou, da declaração de fé. Alguém que conhece o que é que a igreja crê, o que é que deveria crer. Alguém que conhece o cristianismo, o fundamento do cristianismo. Mas com frequência, nos escritos de Paulo, a palavra mistério, ela descreve uma verdade que antes estava escondida, mas agora é revelada. E era usada, então, no Novo Testamento para descrever a encarnação de Deus em Cristo, e, portanto, tem a ver com o Evangelho. E esta expressão mistério aparece aqui neste capítulo 3, no versículo 16, quando Paulo diz assim: grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido na glória. Então é um resumo do Evangelho, de quem é Jesus, de quem Deus é, essa revelação de Deus em Cristo. Paulo usa a palavra mistério para falar da habitação de Cristo dentro dos cristãos. Em Colossenses 1, versículo 26, lemos assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer pela riqueza, ou qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo habitar dentro de uma pessoa, dentro de um crente, faz parte desta linguagem, o mistério da fé. Uma outra ocorrência da palavra mistério nos escritos de Paulo está em Efésios, capítulo 3, para se referir à unidade dos judeus e dos gentios na igreja, estrangeiros a conviver, povos diferentes, de raças diferentes, culturas diferentes, um mistério revelado. Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus,
por meio do Evangelho. Esse Evangelho que é ele próprio chamado de mistério em Colossenses 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo estava algemado por causa do Evangelho, ele diz aqui, por causa do mistério, eu estou algemado. Uma outra ocorrência da palavra mistério refere-se ao mistério da iniquidade, uma referência ao anticristo, à presença do pecado. A iniquidade está na história, desde Adão e Eva, desde a desobediência de Adão e Eva. Mas haverá um tempo em que o anticristo se revelará. Então, escatologia, conhecer o futuro por meio do ensino de Jesus, faz parte desse mistério revelado, faz parte do mistério da fé. Saber o que vai acontecer, porque Jesus disse que vai acontecer. Então, conhecer teologia é conhecer também escatologia, conhecer a doutrina das últimas coisas, o que está por vir. E acerca do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios 15, Paulo diz no versículo 51, eis que vos digo um mistério, mais uma vez, ele usa esta palavra, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Faz parte do mistério da fé. Acreditar no arrebatamento, acreditar na volta de Jesus, na transformação que os nossos corpos experimentarão. Conservando então o mistério da fé, é uma característica de um diácono, de alguém fiel, alguém que conhece o corpo de doutrinas reveladas, conhece teologia, é apegado também à doutrina para viver. Uma outra característica, uma outra qualificação para o diaconato é a consciência limpa. Essa consciência a nossa consciência que é ensinada com ações, não com sermões. Ela é ensinada com prática, não com didática. Paulo enfrentou muitas acusações dos seus críticos contra o seu caráter e integridade. Eles tinham-no acusado de ser orgulhoso, egoísta, não confiável, inconsistente, desequilibrado mentalmente, incompetente, não sofisticado e um pregador incompetente. Isto foram acusações feitas ao apóstolo Paulo. Mas ele resistiu e enfrentou essas acusações apelando à suprema corte humana, a sua consciência. Ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Era a consciência, esse sistema de advertência da alma, o qual permite que os seres humanos possam contemplar os seus motivos, as suas ações e fazer avaliações morais a respeito do certo e do errado, conforme Romanos 2, 14 e 15. Aquele senso instintivo do certo e do errado que gera culpa quando é violado. Além da consciência inata da lei de Deus, as pessoas possuem um sistema de advertência, o qual é ativado quando decidem ignorar a lei ou desobedecê-la. É isso que faz a nossa consciência. E para funcionar conforme Deus a designou, a consciência deve ser informada com o mais alto nível moral e espiritual, bem como com o melhor padrão, o que significa submetê-la ao Espírito Santo por meio da palavra de Deus. A consciência totalmente esclarecida de Paulo eximia-o por completo. No entanto, em última análise, somente Deus pode julgar com precisão os motivos de cada ser humano. Mas ele deu-nos uma consciência. Deus criou o ser humano com uma consciência como essa faculdade que permite julgar-se a si mesmo. Examinar-se a si mesmo. Uma vez que Deus escreveu a sua lei no coração do ser humano, este conhece o padrão básico de distinção entre o certo e o errado. E quando viola esse padrão, a sua consciência produz culpa, que atua como o sistema de segurança da mente e produz temor,
vergonha, dúvida, com advertências sobre perigos que ameaçam o bem-estar da alma. Quando, por outro lado, se faz a vontade de Deus, o cristão desfruta da afirmação, da segurança, da paz, da alegria, de uma boa consciência, de uma consciência limpa, pura, purificada pelo fogo da palavra que arde nos nossos corações, livre de desejo corrupto, de pecado ou de culpa, livre de qualquer mistura com o que é falso, inocente. É isso que significa ter uma consciência limpa. E o diácono precisa de ter uma consciência limpa. Deve ser experimentado. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados. Experimentados é alguém testado, examinado, ver se é genuíno ou se não é genuíno, aquilo que se faz nos metais preciosos. E depois de examinar, de provar, de aprovar, de julgar valioso. E se mostrarem irrepreensíveis, então que exerçam o diaconato. Esta palavra irrepreensível, ela designa alguém contra quem não há acusação, implicando não em declaração de inocência, porque não há ninguém totalmente irrepreensível ou inocente, mas em quem nenhuma acusação foi feita provada, que não pode ser julgado, que não pode ser reprovado, não acusado, ou seja, não há nada que não tenha sido reconhecido, confessado diante de Deus, tenha sido tratado à luz do perdão e da misericórdia de Deus. Algo que não está a trazer um mau testemunho para a comunidade cristã. Ou seja, nenhuma acusação foi provada. Esta palavra não se refere à perfeição livre de pecado, mas a uma vida pessoal que está acima de qualquer acusação legítima e de escândalo público. Tem a ver com isso. Uma pessoa que não causa escândalo em público. É um requisito geral e primário para líderes espirituais. E ele é repetido e é explicado nos versículos seguintes, aqui em 1 Timóteo 3. No livro que nós temos estudado, a Igreja de Cristo, a maneira de Cristo, no capítulo que estudamos acerca dos diáconos, nós lemos que nestas passagens aprendemos que os diáconos, os candidatos a diáconos, devem ser testados antes de serem ordenados. Isto significa que eles não devem ser examinados apenas com perguntas sobre doutrina, ética ou etc., mas também devem ser observados durante um período de tempo adequado para verificar se estão preparados. E é isso que nós temos feito. E fazemos uns com os outros, nós observamos-nos, nós olhamos uns para os outros, fazemos perguntas, nós ensinamos, falamos sobre doutrina, sobre essas questões da fé, mas nós observamos uns aos outros. Uma outra qualificação. Ser marido, o diácono seja marido de uma só mulher. Nós já falamos sobre este assunto, mas não acreditamos que isto tenha a ver com celibato. Paulo estaria desqualificado. Isto não tem a questão do casamento, a questão do celibato, a questão do divórcio, a questão do homem viúvo. Também o assunto aqui não é se ele é viúvo, porque Paulo recomenda que casem de novo, então não é um problema a viuvez. E resumindo tudo o que eu tenho aqui escrito e as minhas notas, e baseado no que ele diz em 1 Timóteo 5,9, às viúvas, não seja inscrita senão viúva que conta ao menos 60 anos de idade, tendo sido esposa de um só marido, que é a mesma construção gramatical, só que invertida. E baseando-nos em Malaquias capítulo 2, entre os versículos 13 a 16, onde nós lemos lá que o Senhor odeia o divórcio. E considerando o texto de Romanos 7, versículos 2 e 3, que diz que a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Portanto, um homem que se casa novamente, estando a sua primeira esposa ainda viva, é alguém que se autodesqualifica para o diaconato, como ofício da igreja.
Então, uma pergunta: como tratar irmãos casados em segundas núpcias? Alguém recasado? E a resposta bíblica é esta: com amor, respeito, paciência, com honra, baseado em 1 Pedro 2,17, sem, contudo, os constituirmos, os ordenarmos diáconos na nossa igreja. Portanto, o diácono seja marido de uma só mulher, e o texto continua, versículo 12, e governe bem seus filhos e a própria casa. E governar significa estar à frente, superintender, presidir, ser um protetor ou guardião, dar ajuda, cuidar, dar atenção. A ideia de presidir aqui, de governar, é dirigir, de superintender e de ter influência. É ser um bom chefe na sua própria família, governar bem, de uma forma bela, fina, excelente, nobre, corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, recomendável, em honra. É isso que significa governar bem. É de uma forma nobre, é de uma forma a não deixar reclamação a quem está a liderar. Por isso, em Romanos 12, versículo 8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: o que preside deve fazê-lo com diligência, o que governa deve ser diligente, deve ter pressa, deve ter ansiedade em executar, em promover, deve se empenhar por algo, deve se interessar com muita seriedade pelos assuntos que estão debaixo da sua responsabilidade. É isso que significa diligência. E por isso nós somos exortados a acatar com apreço os que trabalham entre nós, os que presidem no Senhor, os que dirigem, os que servem na direção da igreja. A vida no lar do presbítero, como a sua vida pessoal, deve ser exemplar. Ele deve governar, presidir, ter autoridade sobre a sua própria casa. Tudo o que está relacionado ao seu lar, não somente à sua esposa e filhos. E é isso que também se espera do diácono, que ele também governe bem. E é isso que significa. No livro Como Educar os Seus Filhos segundo a Bíblia, John MacArthur diz assim: peça para vários maridos cristãos resumirem os seus deveres bíblicos numa palavra e eles responderão liderança. Mas as Escrituras, elas respondem à questão com uma palavra diferente: amor. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O papel de liderança deve ser visto como algo que implica maior responsabilidade, não maior privilégio. O coração do conceito bíblico de liderança abriga uma disposição para sacrificar os próprios privilégios. O marido que não é capaz de suportar isso não estará a exercer o tipo apropriado de liderança na sua casa. Então, de novo, voltando ao ensino, às palavras de Jesus. Quem é o maior? Perguntavam os discípulos. E muitas vezes nós perguntamos também aqui, quem é o maior? Em Lucas 22, suscitaram uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Em João 13, um outro momento, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, Jesus perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se sendo eu o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Estas são palavras poderosas. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se
mas praticardes. Não basta saber. Alguns exemplos bíblicos que nós encontramos de pessoas que exerceram o diaconato sem ter o título. Em Gênesis 18, nós lemos acerca de Abraão. Eles, orientados por Deus, eles foram ter com Abraão, porque esta foi a conversa de Deus com aqueles anjos. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E é isto, portanto, que faz um bom chefe, um bom governante, um bom dirigente, um bom presidente, um bom superintendente, um bom presbítero, um bom diácono, um bom marido, um bom pai. Ele ordena aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo. Este é um exemplo bíblico de alguém que pratica o diaconato bíblico. Um outro exemplo, o testemunho de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A esposa e os filhos não tinham opção. Ele ordenou: nós vamos servir ao Senhor. Vocês vêm comigo. Vocês seguem-me. Eu sou o líder. Eu governo aqui. Ah, não me apetece. Pois é, mas eu estou no governo. Levanta-te e anda. Outro líder, Jó. Vejam a forma como ele serviu a sua família. Capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ele levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Ele cultuava a Deus. Segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó o fazia continuamente. Ele servia a sua família desta forma, adorando o Senhor, intercedendo pelos seus filhos. Um último exemplo do Novo Testamento, agora Atos capítulo 10. A história de Cornélio, centurião, servia o exército de Roma. Mas o versículo 2 diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. E fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Mas ele trazia toda a sua casa com ele. Os empregados, inclusive, estavam com ele. Ele era um homem piedoso e temente a Deus. E a sua casa o seguia. Primeiro Timóteo 3,13, e para terminar, estamos quase no fim, nós lemos que os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Esta ideia de alcançar é a ideia de obter para si, de comprar, de adquirir, é de conseguir. E o que é preeminência? Esta preeminência tem a ver com um grau de dignidade e de influência benéfica na igreja. Os diáconos que servem bem, eles ganham duas coisas. Então a primeira é essa excelente posição, uma preeminência na igreja. É uma expressão traduzida do substantivo grego que literalmente denota um passo, um grau, um degrau, um nível. De uma forma figurada denota um grau, uma posição. O diácono que serve bem ganhará o respeito e o apreço de uma congregação madura e piedosa. Isto está de acordo com as palavras de Cristo, que declarou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, alguém que tem servido a igreja é alguém que deve ser reconhecido como grande no nosso meio. É alguém que deve ser elevado a um outro nível, a um outro grau. Deve ter uma preeminência, deve se destacar de alguma forma na vida da igreja. É isso que significa esta palavra preeminência. E também alcançará muita intrepidez. A palavra intrepidez é liberdade no falar abertamente, francamente, sem segredo, sem ambiguidade. É ter uma confiança aberta e destemida,
uma coragem entusiástica, uma audácia, uma segurança, um comportamento pelo qual alguém se faz notável, ilustre, distinto, respeitável, alguém sério em quem se confia. Então ganha muita intrepidez na fé. A humildade, ou a palavra aqui traduz uma ideia de ousadia, mas a humildade e o amor sacrificial de um diácono, de um homem que serve a igreja, que se manifestam no serviço, são grandes evidências da sua conversão e contribuirão para a garantia da sua salvação. Alguém que serve com alegria, serve com prazer, serve com naturalidade, mostra que realmente tem o Espírito Santo, tem o selo, tem a marca da salvação. É de Jesus. Tem uma identificação com Ele. Isto dá muita ousadia, isto dá muita segurança. O serviço ou o diaconato digno, íntegro, sóbrio, humilde, puro, maduro, fiel e responsável gera ou produz, promove intrepidez, promove coragem, ousadia na fé em Cristo Jesus. É isto que a palavra do Senhor diz. Eu gostaria de ilustrar, para terminar, uma ilustração um pouquinho longa. Mas, há algum tempo atrás, nós tivemos contacto com os irmãos que representam a Life Shape. A Life Shape é uma organização criada debaixo de uma rede de restaurantes que se chama Chick-fil-A nos Estados Unidos, fast food. O irmão Ronaldo, sua esposa Mônica, estiveram conosco, eles trouxeram-nos estas informações. Na altura eles não tinham falado deste serviço, o serviço segunda milha. Mas depois eu ouvi através do próprio irmão Ronaldo uma conversa por telefone acerca deste serviço. O que é o serviço segunda milha? Obviamente é relacionado, está fundamentado em Mateus capítulo 5, versículo 41, quando Jesus diz aos seus discípulos: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Numa outra tradução do Novo Testamento, uma tradução mais contemporânea, lemos assim: se alguém se aproveitar de ti para levar vantagem injustamente, aproveita a ocasião para praticar a vida de servo. Foi assim que o irmão Eugene Peterson, já partiu, já está com o Senhor, foi assim que ele entendeu este versículo. Se alguém se aproveitar de ti para levar vantagem injustamente, aproveita a ocasião para praticar a vida de servo. Então, o que é esse serviço segunda milha? E encontrei num artigo alguém explicar, o próprio diretor, filho do fundador, explicar, o nome dele é Dan Cathy, a explicar o que significa. Não basta fazer o básico. É isso que significa o serviço segunda milha, second mile service. Vai além do que o cliente está a pagar para tu fazeres. Faz mais do que o cliente paga para tu fazeres. Essa é a ideia. Não se trata apenas de falar de cima para baixo, mas cada diretor, incluindo o Dan Cathy, ele pratica o que prega. Este é o testemunho de quem conhece o atual presidente desta rede de restaurantes. Depois diz nesse artigo: garantimos que a primeira milha seja atendida, ou seja, nós fazemos aquilo que nos pagam para fazer. Nós temos que garantir a qualidade da primeira milha. E depois vamos além. Nós andamos a segunda milha. Providenciamos recepcionistas. Transportamos tabuleiros se for necessário. Temos forros para as mesas. Chegamos até a trocar um pneu do carro de um cliente. Então, o serviço segunda milha é a vontade de colocar o cliente em primeiro lugar, disse um ex-funcionário da empresa. Foi perguntado o que é esse serviço. Ele disse: é a vontade de colocar o cliente em primeiro lugar. Ele era líder da equipa nessa cadeia de restaurantes. Desde levar o almoço até às mesas, até limpar o lixo deles, garantir que o cliente esteja em primeiro lugar,
é a grande prioridade na Chick-fil-A. Um outro ex-funcionário, que trabalhava na Caixa, ele disse: o serviço segunda milha está literalmente a andar a segunda milha para servir. Praticar alguns bons gestos que a maioria dos clientes não esperaria encontrar num restaurante de fast food. Mas eles estão comprometidos em praticar alguns bons gestos de cortesia que um cliente não esperaria encontrar num restaurante. Um outro membro da equipa, mas que é atual funcionário, pelo menos nessa altura, em 2018, um exemplo seria perceber um cliente que entra no restaurante com um familiar em cadeira de rodas e oferecermos-nos para fazer o pedido na mesa e trazer-lhes tudo o que precisam à mesa. Outro funcionário diz que o serviço segunda milha significa que tu vais além, como levar o pedido dos clientes à mesa, ficar por perto para voltar a encher os seus copos com a bebida, para que eles não precisem se levantar e ir ao balcão. Isto é o serviço segunda milha. Então, diz o presidente do grupo que além do serviço segunda milha, isto, não sei se foi o próprio presidente, já não lembro, mas alguém disse que os segredos do sucesso deste restaurante incluem ouvir o cliente, focar em tornar-se melhor antes de tentar tornar-se maior e enfatizar então a qualidade. A filosofia e a missão da empresa. Uma empresa que quer gerar lucro, portanto. Mas é isso que eles escrevem como filosofia, como missão da sua empresa. Glorificar a Deus, sendo mordomos fiéis de tudo o que nos é confiado. Ter uma influência positiva em todos os que entram em contacto com o Chick-fil-A. E, portanto, o resultado dessa filosofia é claro nos inúmeros elogios que recebe essa cadeia de restaurantes. Truett Cathy, o fundador, acreditava que estar fechado ao domingo diz duas coisas importantes às pessoas. Número 1, deve haver algo especial sobre a maneira como as pessoas do Chick-fil-A veem a sua vida espiritual. E número 2, deve haver algo especial sobre como Chick-fil-A se sente em relação ao seu pessoal, ao dar aos funcionários o domingo como dia de folga, dia de família, de culto, dia de comunhão ou de descanso. A empresa, assim, atrai pessoas de qualidade e as pessoas são o fundamento de tudo o que Chick-fil-A faz como cadeia de restaurantes. Então, continua a não abrir ao domingo. O domingo é um dia importante para Truett Cathy, porque ele era cristão, o seu filho é cristão e querem uma filosofia cristã. Dan Cathy realmente acredita que trabalhar no terreno, ou seja, no meio do povo, no meio dos trabalhadores, fornece uma compreensão mais clara das necessidades e dos desejos dos clientes. Desejos estes que estão em constante evolução. Liderar na linha da frente permite-lhes transmitir pessoalmente o seu espírito de servo aos 50 mil funcionários da cadeia. Ele também acredita firmemente que grandes líderes servem. Grandes líderes servem. E ele costuma usar a palavra serve, mas é o verbo em inglês, serve, como um acrónimo, um acróstico, para apresentar o seu argumento. Então está em inglês, mas temos a tradução à frente. O S de ver e moldar o futuro. O E de se envolver e desenvolver outras pessoas. R de reinventar continuamente. V de valorizar resultados e relacionamentos. E incorporar os valores. Claro, obviamente uma correspondência com o inglês, do verbo servir. E tal como o pai, Dan Cathy, tal como o seu pai Truett, ele está sempre na igreja para ensinar e para tocar o seu trompete durante os cultos. Isto existe. Isto é contemporâneo. Isto é dos nossos dias. Isto é uma realidade.
Em Romanos 14, nós lemos este versículo: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, para ser uma igreja saudável, para fazer parte dela, é preciso identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. Precisamos colocar as coisas em ordem, ordenar, colocar as pessoas nos seus respectivos lugares, porque se vão destacando, vão subindo níveis, degraus na sua caminhada cristã, e a igreja identifica isso, é ordenada a identificar isso, orientada a honrar homens assim. Então nós vimos o exemplo de Cristo, nós falamos sobre a necessidade de observarmos o desenvolvimento do caráter cristão, a integridade, o domínio próprio, a generosidade. Nós falamos sobre a necessidade de conhecer e conservar a fé, as doutrinas principais, valorizar o casamento, o que é liderar, que é sinónimo de amar na Bíblia, e que a verdadeira grandeza é o serviço. Isso foi o que nós aprendemos sobre o modo de servir a Cristo. Então, pratiquemos o que pregamos. Vamos praticar alguns bons gestos que a maioria das pessoas espera encontrar numa igreja. Um sorriso, a simpatia, demonstrar simpatia. Ajuda a encontrar o lugar mais confortável, esse cuidado com o acolhimento. Oferecer ajuda, uma Bíblia. Oferecer uma ligação, um telefonema, uma visita. Ficar atento às necessidades das visitas, uns dos outros, aqui, as pessoas que estão presentes. Arrumar, limpar com alegria o espaço depois das reuniões, ou antes, preparar. Ajudar no transporte. São algumas coisas que têm acontecido e que precisam acontecer para praticarmos aquilo que nós temos pregado. Para ser uma igreja saudável ou fazer parte dela, é preciso identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. E é isso que nós estamos a procurar fazer. E é isso que nós queremos fazer hoje de manhã também. Antes disso, nós vamos orar, vamos cantar mais um hino e vamos preparar, então, nossa alma, o nosso coração com humildade, mas com sentimento de gratidão, de alegria, de devoção ao Senhor, de grande responsabilidade. Aquilo que nos propomos fazer agora, a ordenação do irmão Miguel ao diaconato. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos orienta. Acabamos de a ler, meditar sobre ela. E agora, Pai, pedimos que trabalhes os nossos corações. Queremos ser como este hino que vamos cantar nos estimula a ser e a buscar. Servos, mansos, humildes, como Jesus, dispostos a espalhar sempre o teu amor. Em nome de Jesus. Amém.